Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacá e Ju. Hoje a gente vai conversar sobre algo que muita gente vive, mas quase ninguém percebe. Os sinais de que você tá realmente se tornando uma pessoa melhor ou não. É curioso como a gente quase nunca percebe quando tá mudando de verdade. Todo mundo imagina que crescer como pessoa é aquele momento dramático, quase cinematográfico, em que tudo finalmente faz sentido. Mas na vida real não é assim que acontece. A melhora chega quieta, nos intervalos dos dias comuns, sem anúncio e sem glamour. E muitas vezes ela aparece justamente nos dias ruins, aquele em que você se sente desajustado, cansado ou até um pouco perdido. Tem dias que tudo parece leve, fácil e encaixado. Você acorda respirando melhor, se movimenta com mais clareza, sente que a vida tá no eixo. E aí, de repente, vem outra manhã em que você acorda pesado, emocionalmente confuso e com vontade de chorar ou sumir do mundo por um instante. E o primeiro impulso é pensar: pronto, estraguei tudo, voltei do começo. Mas isso não é retrocesso, isso é processo. É assim que a maturidade funciona, cheia de curvas, altos, baixos, ondas que avançam, ondas que recuam e ainda assim te levam pra frente. A verdade é que muita coisa dentro de você se organiza antes de você perceber conscientemente. Aquela calma que aparece do nada, aquele diálogo que você teve sem se exaltar, um momento em que você reconheceu que sentir dor não te faz fraco. Tudo isso já são sinais. É como se a sua mente ela estivesse aprendendo aos poucos a responder diferente. E mesmo quando você tem um dia difícil, o simples fato de se observar, de se perguntar o que está sentindo ou por quê, já mostra que você não é mais a mesma pessoa de antes. Crescer não é sobre nunca quebrar. É sobre aprender a juntar os pedaços com mais clareza e menos desespero. É sobre deixar de entrar em guerra consigo mesmo e começar a entender que cada emoção, até as mais desagradáveis, faz parte da caminhada. A melhor, ela raramente dá show. Ela começa no silêncio, na forma como você lida com você mesmo quando ninguém tá vendo. Uma das mudanças mais profundas que acontecem quando você começa a se tornar uma pessoa melhor é a forma como você passa a enxergar o outro. Não é mais aquela necessidade desesperada de agradar todo mundo e nem aquela tentativa infantil de ser vista como boazinha. A bondade madura é outra coisa. Ela nasce quando você finalmente entende que a vida não gira só ao redor das suas vontades, mas também não exige que você se sacrifique até sobrar só um pedaço de si. Pensar no próximo não significa se anular. Significa enxergar o humano que está ali na sua frente e reconhecer que o mundo não é feito só das dores e necessidades. E ainda assim manter a responsabilidade de cuidar da própria integridade. É um equilíbrio difícil e por isso é tão raro. Mas quando você começa a encontrá-lo, algo dentro de você muda de verdade. A pessoa que está crescendo, amadurecendo, ela não ajuda para parecer santa. Ela ajuda porque entende o valor moral de colocar o bem acima do ego. E ao mesmo tempo ela não aceita ser explorada, manipulada ou usada como muleta. Existe força nessa postura e não fraqueza. E uma pessoa boa de verdade é justamente aquela que tem espinha dorsal, que faz o bem com firmeza e não com submissão. Quando você aprende a pensar no próximo com responsabilidade, você descobre que isso te faz mais humano, mais consciente, mais centrado. Mas quando você aprende a não esquecer de si mesmo enquanto cuida dos outros, você descobre que isso te faz forte. E é aí que a verdadeira mudança começa. Quando você entende que bondade não é autoapagamento, é maturidade moral. É saber qual a melhor maneira de lidar com o mundo e a maneira que vai mais trazer harmonia ao quadro geral das coisas. Assim como o mal é uma corrente e passa de pessoa para pessoa, o bem é a força motora que quebra esse ciclo. E criar uma nova corrente, mas dessa vez virtuosa, é a comparação do ciclo vicioso com o ciclo virtuoso.
Colocar o outro na frente em muitos momentos faz parte da vida, mas permitir que alguém quebre quem você é, isso nunca fez. Esse equilíbrio é uma das maiores provas de que você está melhorando, porque só quem amadureceu de verdade consegue enxergar a necessidade do outro sem ignorar a própria. Os sinais mais claros de que você está se tornando uma pessoa melhor quase nunca são públicos. Não aparecem fotos, não viram posts motivacionais, não dependem de aplauso. Eles acontecem dentro da sua rotina, nas pequenas escolhas que você faz sem ninguém perceber. Como, por exemplo, fazer um exercício ao acordar, ser mais seletivo na dieta, pensar antes de criticar alguém, saber quando relaxar, fazer algo que você gosta ou até procurar um presente para um amigo sem esperar nada em troca. É fácil notar como pequenos hábitos dizem que você já é melhor do que alguns meses atrás. Perceba como hoje você responde de um jeito diferente. Aquele impulso de reagir no calor da raiva já não domina tudo como antes. Você respira, observa, entende o que está por trás da situação. E não porque você se tornou uma pessoa fria, mas porque você aprendeu a priorizar a verdade acima da emoção do momento. Isso é força, isso é maturidade. Outro sinal é a velocidade com que você se levanta. Antes, um dia ruim derrubava sua semana inteira. Um comentário maldoso, uma discussão, um erro bobo, tudo te desmontava por inteiro. Agora não. Você sente, claro, você não virou uma pedra, mas você se recompõe, encontra o centro e lembra quem você é e segue. Essa rapidez não vem da insensibilidade, e sim de estrutura, de saber que sua identidade não depende do humor dos outros. E talvez o mais profundo de tudo, o seu corpo começa a te mostrar que está encontrando paz. A tensão constante já não gruda nos seus ombros do mesmo jeito. A respiração não fica presa na garganta. A ansiedade não toma dianteira toda vez que algo sai do controle. Mesmo em dias difíceis, existe um espaço dentro de você que permanece firme. E isso não acontece por acaso. É fruto de quem você está se tornando. Quando você começa a pensar no próximo com responsabilidade, sem se apagar, sem se dobrar, sem abrir mão da sua dignidade, a sua consciência se alinha. Você passa a caminhar com coerência entre o que acredita e o que faz. E essa coerência traz uma paz que não é barulhenta, mas é profunda. Uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas, e sim de postura. E é assim que você sabe que está mudando. Não porque o mundo nota, mas porque você sente. E quando você sente essa estabilidade, essa clareza, essa força silenciosa, não tem mais dúvida. Você tá sim se tornando uma pessoa melhor. Não só para você, mas para quem caminha ao seu lado. Com o tempo, você percebe que todas essas mudanças silenciosas, respirar antes de agir, pensar no próximo sem se abandonar, manter sua dignidade mesmo nos dias ruins, vão moldando algo dentro de você. Sem perceber, você começa a desenvolver uma postura que é profundamente estoica. Não aquela caricatura de quem finge que não sente nada, mas a verdadeira essência do estoicismo. Sentir, entender e ainda assim escolher com firmeza o que realmente merece espaço na sua vida. E quando isso acontece, o mundo não deixa de ser caótico, mas você deixa de ser alguém que cai ao primeiro empurrão. Você se torna mais estável, mais centrado, mais consciente do que controla e do que não controla. E essa estabilidade tem consequências diretas nas relações. As pessoas, elas passam a contar com você. Na dificuldade, você é aquela pessoa que permanece de pé, que mantém a cabeça no lugar e que não amplifica o drama. Você se equilibra. Ser uma pessoa estoica no dia a dia não te torna fria, te torna confiável, te torna aquela presença que traz clareza quando tudo parece confuso, te torna capaz de oferecer ajuda real e não desespero compartilhado.
E isso é um dos sinais mais fortes de que você tá se tornando uma pessoa melhor. Não só pra você, mas pra quem depende de você quando o mundo aperta. No fim, essa força silenciosa não é algo que você finge. É algo que você construiu. E é exatamente aí que mora a verdadeira transformação. Se você chegou até aqui, respira fundo e olha pra você por um instante. Talvez você não perceba todos os detalhes, mas se alguma parte desse vídeo te cutucou, te trouxe clareza ou te fez enxergar suas próprias mudanças, é porque você tá no caminho. Às vezes a gente melhora sem perceber e às vezes percebe, mas não admite. E as duas coisas fazem parte. Agora me conta uma coisa, você sente que tá evoluindo ou ainda tem chão pra caminhar? Quero realmente saber, ler vocês me ajuda a entender onde cada um tá nessa jornada e também mostra que ninguém aqui tá sozinho. E antes de sair, deixa o like, se inscreve se ainda não foi inscrito e comenta pra eu saber que você passou por aqui. Isso ajuda demais o vídeo a alcançar quem precisa ouvir isso hoje. E pra começar bem essa semana, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.